costumava a tirar um texto realmente de casa. A gente juntava a família, naquele tempo não tinha antes que a energia. Então acendia só o lampião e começavam sempre a rezar um texto, depois juntavam a família, primo e tudo mais. E a gente sempre ficava naquela coisa de contar história nos terreiros. Até que aqui no Banguê surgiu uma ideia trazida de Fortaleza pelo Lidomar, filho de Dona Terezinha. Nesse tempo, ele trouxe essa ideia de grupo de jovens, que aqui a gente não tinha. Aí do grupo de jovens, ele chamou algumas pessoas e eu era ainda muito novo para entrar. Chegamos no nosso grupo, que eu mais lembro, tinha até 38 jovens. O Reginaldo, que a gente conhece muito da igreja, hoje é referência aí na nossa igreja, na São José, era bastante novo, era praticamente uma criança quando começou a acompanhar também o grupo de jovens. E às vezes a gente se reunia na Terezinha, às vezes a gente se reunia no grupo, passou a se reunir no grupo aos sábados. Todo sábado a gente se reunia no grupo. E foi cada vez mais ia se juntando jovens com a gente. Né? Aí tinha sábado que a gente não tinha onde se reunir, porque a gente não encontrava a chave do grupo. Né? O Dona Onésio, que era diretor, apoiava, mas a gente não achava onde a gente ficava a chave. E a gente às vezes não se reunia no sábado por conta disso. Não ter onde se reunir. Aí foi onde teve a ideia da capela. Vamos se reunir, vamos fazer uma capela, uma comunidade. O Padre Zé Filho lançou o nome, né? Capela São José, comunidade São José. E nós batalhamos aí, o outro Cosmo, que era irmão dela também, deu a ideia, vamos pedir um terreno para José. Vamos lotear o terreno lá da grande, então vamos pedir um terreno para José para fazer a capela. Daí, esses jovens começaram e foram realmente, ganhamos o terreno, começamos a construir a capela através de bingo, rifa, e prendas de doações, essas coisas todas. Nisso, esses jovens, cada vez que tinham um objetivo, quando os jovens têm um objetivo e se unem, realmente conseguem tudo mesmo. E a vida da gente foi influenciada muito nisso. Até mesmo eu conheci a Bia, minha esposa, através do irmão dela. Né? Eu conheci o irmão dela depois. Conheci ela, começou a namorar. Levei-a para o grupo de jovens também. A gente conseguiu fazer aqui uma coisa que muita gente não lembra, é uma das primeiras festas dos anos 60. E isso nós saímos movimentando na comunidade. Os jovens sonharam, correram atrás, e a comunidade correu atrás também dos sonhos dos jovens. Quando viram que era realidade, que a gente as bases para a capela, o pessoal começaram a ajudar também. Ele vinha de um lado, vinha de outro. O Zé Filho foi muitas vezes o serpente. Toda semana nós estávamos devendo, né? A capela. Eu lembro que toda semana nós estávamos devendo dele, serpente. Não sabia como ia pagar. A gente só dizia assim, São José providencia, mas graças a Deus nunca ficava devendo uma semana, na outra semana pagava o pedreiro e continuava. E a minha vida como família foi muito baseada nisso também, no grupo de jovens, porque o grupo de jovens fazia o quê? Ele trazia muitos temas para a juventude, toda semana um ou três jovens ficavam responsáveis em trazer um tema. E a gente trazia temas polêmicos, né? Traziam temas diversos, fazia festa, tudo para quê? Para que a gente possamos esclarecer e sair desse mundo. Não tinha tanta influência de drogas como tem hoje, mas naquele tempo já tinha coisas erradas para acontecer, né? E a gente trazia esses temas, a gente estudava esses temas, principalmente a Bíblia. E assim a gente foi moldando a vida da gente a partir daí. Depois nos tornamos comunidade cada vez mais e permanecemos até hoje. Quando eu casei, eu lembro que até a própria comunidade fez o casamento da gente. O casamento foi todo feito pela comunidade mesmo, né? Tantas pessoas da comunidade da Marlúcia, todas elas, né, estavam no nosso casamento, que a gente já tinha uma história tão grande de igreja. Quando a gente foi casar aí, eles ajeitaram tudo para casa. Até o padre aí, do céu, até o casamento ele deu pra gente, né? O casal certo. E graças a Deus, comemorando nossa casa, nossa vida sempre foi simples, né? E até hoje a gente vive em relação a isso. Bom, eu venho de uma família
família que, diferente do meu marido, não frequentava essa igreja, não tinha nenhuma religião em si, né? E aí eu gostava quando eu via aquelas reuniões, que eu tinha uma vizinha que ela dava encontros de catequese, e eu achava muito bonito porque era tudo criança, né? Só que eu não participava, porque eu tinha medo de chegar perto. Até que um dia ela resolveu me chamar e eu gostei. Quando eu cheguei lá, eu percebi que ela ensinava a Bíblia, né, e algumas orações, eu não sabia nenhuma. E aí eu ia todos, era os domingos à tarde, todos os domingos eu gostava de participar. E aí o meu primeiro contato, assim, né, com coisas assim, voltadas para a igreja, né, foi justamente a catequese. Eu tinha 9 anos na época, né, porque só fazia com 10, eu me lembro que ela me chamou, mas eu não podia nem fazer, né, porque na época ela também tinha que se preparar e ainda era muito nova. E aí depois daí eu conheci hoje o meu atual marido, o Hélio, né? Isso eu já tinha meus 13 anos. E aí eu tinha parado já de frequentar o catecismo. E também, como eu tinha já passado da época de fazer a primeira comunhão, né? E não dava tempo para fazer a crisma, também crisma era com 15, né? Mas mesmo assim, eu sempre gostava, quando eu via reuniões, quando eu via esse texto na igreja que a gente passava de frente, eu gostava, eu entrava, nem fosse para olhar, mas eu entrava. Como eu não sabia as orações, não sabia, eu tinha vontade de aprender. E daí foi que eu comecei a me aproximar da igreja assim. E aí depois que eu conheci o Hélio, ele me levou para participar do grupo de jovens. Eu achava interessante porque o jovem, devido a ele ser muito sonhador, né, parece que nada é difícil. Quando diz que vamos fazer, vamos fazer. Então eu me lembro que quadrilhas a gente participava muito, né? Tudo para chamar a atenção da comunidade e tudo em prol, né, da igreja. Eu me lembro que tinha uns bingos também, era voltado para a igreja, né? Outros movimentos que eu me lembro, eu fui um que participei do primeiro festival de pipocas, né, que hoje virou tradição na comunidade, e era só jovens, né? Interessante que a gente era um grupo que se formava sempre através de jovens. Eu acho que assim, a comunidade do Banguela é uma comunidade que ela tem muita sorte por esse lado, né? Que sempre os jovens, eles sempre estiveram à frente dos movimentos. Eu acho que essa questão de se sentir atraído pela igreja, por ver os outros jovens, né, participando e gostando. Porque sempre é que nós tivemos todas as clientelas, as crianças, os jovens, adultos e os idosos, né? É tanto que nós temos nossos pastorais estão aí para mostrar isso. Que são formados, né, de todas as idades. E interessante que de todos os eventos, de todos os movimentos, sempre, né, eram os grupos de jovens que se reuniam e colocavam para frente. E a gente ia daqui para Chorozinho na época tudo muito difícil. Como a gente era tudo adolescente, tipo assim, aqueles adolescentes que buscam muito realização de um sonho, e a gente saía daqui de carona. A gente pedia carona, na época a gente podia pegar carona com qualquer pessoa, não dava para desconfiar. E a gente ia no comércio do Chorozinho e pedia. Aí tinha uma história de uma rainha. Na época me colocaram essa faixa. Eu achava tanta graça, mas me achava muito importante. Porque me colocaram essa faixa para ser a rainha paroquial. Tinha uma coisa que hoje a gente fala, quando a gente vai falar da história da Capela São José, que a gente menciona esse movimento, as pessoas até dão risadas. Até mesmo meu irmão, que foi o padre Zé Filho, que foi a pessoa que teve a ideia de fazer uma capela no bairro, a gente fazia bingos. E os bingos eram com, olha só como é antigo, galeto assado e 1 litro de conhaque treva. Não sei nem se não existe. E a gente ia pro diocese vender essas cartelas e fazia aquele forrozinho e o povo ia. Assim, a gente ganhava o galeto, a gente vendia as cartelas. E aí eu me lembro da alegria dele, da gente, quando contava o que a gente fazia, a contabilidade do que a gente tinha agariado na portaria, na segunda-feira bem cedo ele já ia depois comprar material.
Isso pra gente era muito importante e ia dando forças pra gente continuar. Sei que na Capela São José também ele fortaleceu a descoberta dele pelo sacerdócio, que hoje ele é um padre. E a gente, da família, a gente seguiu com ele nesse sonho. Era tipo um barco, quem chegava a ele, ia sonhando com ele, entrava no barco e não queria nem saber onde ia dar esse barco. A gente houve um momento da gente passar a semana todinha estudando, porque na época, hoje, a infância é diferente. A criança brinca, a criança estuda, a criança tem televisão e tudo mais. Na época, na família da gente, já era mais complicado. Minha mãe trabalhava. Eu tinha que cuidar do meu mais novo. E estudava. E no final de semana, ele fez uma tenda de plástico. E no final de semana, no sábado, juntava aquelas pessoas para fazer um mutirão comunitário. E a gente ia para debaixo dessa tenda, quebrar pedra para fazer o alicerce da capela. E a gente estava com ele nesse sonho, na busca na realização desse sonho, que passou a ser um sonho da família também e das pessoas que se achegavam a gente. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça assim, uma perspectiva de vida em relação à espiritualidade, né, da alma, algo que preenchesse, né, o vazio, né, que existia. Eu creio que todo jovem tem um vazio dentro dele, né? Apenas eles não sabem como procurar, né, não tem algumas referências. E eu, ouvi falar do timezinho, tinham colegas que participavam, né, faziam parte, e eles me indicaram, né? Eu lembro que eu vindo do colégio, alunas que estavam na mesma sala que eu, falaram, né? Marcos, vamos pro timezinho. A gente canta, a gente ensaia, aquela coisa toda nas missas. Eu, tá legal. Eu fui. Lá, ótimas pessoas, pessoas que me receberam muito bem, me acolheram. Eu, assim, eu encontrei este dom, né? Eu não sei cantar, né? Mas essa questão de você, que dizem que quem canta seus males espanta, eu fui tomando referência, né? Ouvindo cantores, aquela coisa toda. Eu estou até hoje. Pena que eu não fui assim tão efetivo, né? No grupo teve algumas idas e voltas, né? Algumas saídas que eu ficava triste por certas coisas, até mesmo mundanas, coisas banais, né? Eu me afastava um pouco, sem nem dizer, né? Claro que eu não dizia o porquê, né? Que eu estava me afastando do timezinho, né? E o coordenador me perguntava, né? O que está acontecendo, me ligava, aquela coisa toda. Eu não, simplesmente eu só quero dar um tempo. Quando eu quebrava a cara muitas vezes, né? Aí vinha aquela questão de sentir a voz de Deus, né? De um alívio, né? Para a alma. E eu retornava. Quer dizer,
eu até me senti um pouco irresponsável, né? Sem compromisso muitas vezes, por não justificar, né? O porquê que eu estava sendo ausente no grupo. Né? Deixava muitas vezes o grupo na mão, missas que era para ir cantar, eu dizia que ia e não comparecia. Mas o timezinho, para mim, na minha vida, foi assim, uma referência assim, fantástica. Né? Às vezes eu digo assim, né? Eu acho que se eu não tivesse conhecido o grupo timezinho, não sei qual seria o meu caminho hoje. Né? Porque é assim, algo tão maravilhoso você cantar para Deus, né? Você encontrar um apoio, né? Porque Deus, ele é um grande apoio na vida das pessoas, né? Principalmente quando se louva cantando. Uma música que me fez, que me ajudou também bastante, né? Eu no começo, eu era assim, muito admirador do Padre Zezinho. O Padre Zezinho cantava umas músicas, eu até lembro que eu não tinha condições de comprar um CD, né, e comprar fitas, cassete, né, para ouvir Padre Zezinho. E uma música que marcou muito, né, é aquela que fala da águia. Tu me fizeste uma das tuas criaturas, com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas, com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas para voar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Cantar é isso. Cantar é você mostrar o seu louvor a Deus, né? Buscar pessoas também, né? Através do canto, você também evangeliza as pessoas. Bom, já faço parte da comunidade do Bangu já faz 16 anos. Desde que eu me mudei para a comunidade, eu procurei me engajar, né, nas coisas da igreja. Até porque, era uma coisa que eu já tinha desejo e me identificava, gostava, me faz bem, me deixava feliz. Então, eu fui procurando me engajar. E cada ano que se passava, eu fui me engajando mais e mais. Iniciei na comunidade como crismanda e desde então sempre foi exigido que a gente procurasse um pastoral para se engajar, e a minha primeira pastoral que eu me apaixonei foi a pastoral da catequese, né? Desde então sou catequista, venho batalhando com as crianças, com os adolescentes. E do ano passado para cá, Deus me deu um presente maravilhoso, né? Que foi trabalhar com a juventude. Acho que, por já ser catequista, até por já conhecer alguns desde pequeno, foi mais fácil para mim trabalhar com eles, né? E assim, o grupo de jovens JUC, ele se iniciou no ano passado, no ano de 2015, depois da Semana da Amizade, que é um projeto da nossa comunidade que acontece todos os anos e que reúne jovens de várias outras comunidades, né, durante toda uma semana em atividades aqui dentro da comunidade. E a gente viu a necessidade que tinha muito jovem participando da Semana da Amizade, muito jovem bom mesmo, que tinha ideias boas, que batalhava mesmo por aquilo, que corria atrás. E assim, que tinha aquela sede de vencer a Semana da Amizade. E eu passei a semana toda observando. E eu disse, não tem como perder essa juventude. Porque se eles têm a gana para isso aí, eles podem se doar muito mais durante todo o decorrer do ano na comunidade. O trabalho de igreja não é só você se divertir, não é uma brincadeira que vem e passa. Eles estão vendo que tem o lado da diversão, tem o lado da responsabilidade, mas também tem um lado que gratifica muito. É quando você se doa, né?
quando você é botado à prova verdadeiramente, e eles veem que no final o resultado sai perfeito, eles conseguem ver o resultado daquele trabalho deles ali em cima do palco, com a comunidade aplaudindo, o coordenador da comunidade agradecendo pelo que eles fizeram, né? E eles se sentem lá em cima, no auge mesmo. Acho que lá para o ano 2000, né, quando eu iniciei aqui na igreja, quando eu iniciei, eu comecei participando do grupo de jovens, né? Na verdade, quem me trouxe aqui até a igreja foi o Carlinhos, que hoje é mais da Elisângela. Foi por intermédio dele, né, que eu vim para a igreja, né? Naquela época a turma do grupo de jovens estava ensaiando uma via sacra, para fazer uma via sacra de Jesus Cristo. E aí estava em casa sem fazer nada, a gente jogava bola, né? E o Carlinhos me convidou para vir para a igreja, né? E aí foi tudo que começou. Depois eu continuei na igreja, eu continuei participando do grupo de jovens, né? E o Carlinhos, ele, por um motivo, não sei dizer o porquê, mas ele não participou mais. Aí eu continuei a minha caminhada na igreja, né? Tudo começou foi pelo grupo de jovens na igreja, né? Claro que no início, né, eu vinha pro grupo de jovens, não vinha com aquela... Não era muita questão de igreja, né? Ia também pela igreja, mas também vinha... Olhava as gatinhas, né, que tinha no grupo de jovens e tudo. Mas depois, eu fui conhecendo mais, fui gostando, fui me envolvendo, né? E com o tempo eu fui participando do grupo de jovens realmente porque tinha um significado maior para mim. E naquela época, né, foi muito bom, foi uma época muito boa. Conheci muitos amigos, muitas pessoas, e posso dizer que foi um tempo muito significativo para mim, né? E onde eu comecei realmente foi na igreja, na capela, né, onde me firmei. E vim participando dos movimentos da igreja, né, conhecendo. Na época, a Madre Marluz era quem assumia a igreja, né, quem estava à frente da igreja. Ela é uma pessoa que sempre acolheu todo mundo, sempre gostou de acolher, de cuidar. As pessoas realmente consideravam ela uma mãe, né? E era uma mãe que realmente gostava de nos ter por perto, e gostava de acolher, de ajudar. Eu fui gostando disso. Quando eu comecei assim, a participar mais ativamente da igreja, né? Foi onde, quando a Sandrinha, na época, e a Aninha, elas ficaram na frente do grupo de jovens, aí eu me aproximei mais delas. E aí a gente começou a trabalhar junto com a igreja, né? A participar mais à frente do grupo de jovens. Foi onde eu comecei a ter um interesse maior em ficar, né, assumindo algumas responsabilidades na igreja que antes eu não tinha. Contrapartida, assim, a minha vida pessoal, familiar, nunca foi, né, tão muito boa, né? Eu sempre tive algumas divergências familiares, né, em casa. É como se a igreja ela preenchia um espaço dentro de mim, que esse espaço eu não tinha dentro de casa. Esse algo a mais eu não tinha na minha família, porque meus pais nunca se deram bem, assim, não pude ter, não posso dizer que tive uma família, né, como as outras pessoas falam, né, pai e mãe vivendo harmoniosamente, né, eu nunca tive isso, porque meus pais sempre, resumindo, teve muita confusão em casa, tinha muita confusão, muita briga, tudo por conta do alcoolismo, né. E eu acho que a igreja ela foi preenchendo esse espaço que faltava em mim, né? Esse espaço que faltava em mim. Acho que foi por isso mais que eu fui me apegando e fui me aproximando cada vez mais, e fui me aproximando, fui querendo, fui sentindo mais vontade de beber, né? Desse serviço, de fazer parte, de estar ajudando, né? Porque o serviço da igreja ele não é só individual, ele não beneficia só a mim. Ele ajuda também muita gente, né? Acho que é por isso mais que eu me envolvi, porque eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas,
né, de estar trabalhando com gente, com pessoas. E a igreja me ajudou muito, né, no meu amadurecimento, no trato com as pessoas. Eu acho que hoje eu sou o que sou, eu devo uma boa parte à igreja, né, porque me ajudou muito, né. E nessa minha caminhada eu fui conhecer novas pessoas, fui amadurecendo, né. E no grupo de jovens, assim, fui conhecendo, né, acabei conhecendo a Aninha, né, a gente se tornamos bons amigos, né, uma amizade, com essa amizade colorida, e aí, com o tempo, nós começamos a namorar, né, passando pouco tempo, né, pouco tempo namorando, pouco tempo noivo, né, só 9 anos e meio, mais ou menos, pouco tempo, e depois nós nos casamos, né, e estamos hoje, graças a Deus, né, mais de 5 anos de casado, fizemos agora em outubro. E eu também conheci ela, né, a pessoa que eu casei, conhecida da igreja. E eu acho que isso foi um ponto muito bom, muito positivo, porque eu conheci uma pessoa muito boa, né, que não tinha vícios do mundo, e estamos até hoje. Depois de muito tempo, né, com o meu trabalho, com a minha caminhada, com o meu crescimento de igreja, né, eu cheguei aqui hoje, né, eu estou à frente da igreja, né, como articulador comunitário, num serviço totalmente gratuito, né, não tenho nenhum ônus por esse trabalho. Pelo contrário, às vezes a gente chega até a tirar do próprio bolso para ajudar a igreja, porque faz parte, sem nenhum tipo de hipocrisia. E a gente tem um trabalho muito bom voltado para a juventude, porque os jovens, né, nos jovens que a gente pode fazer muita coisa legal, né, trazer os jovens para a igreja é um desafio, não é fácil, porque hoje a gente tem um mundo totalmente liberto para outras coisas, né, muito fácil, várias atrações, né, então o jovem para ir para a igreja ele não vem facilmente. Mas a gente tem um trabalho muito bom com as juventude, porque a gente abre as portas, a gente apoia o jovem, a gente procura apoiar as ideias, né, os projetos. É tanto que a nossa igreja, eu acho que é uma das poucas igrejas, comunidades, que tem um calendário anual, onde praticamente todos os meses, durante o ano, a gente tem um evento, né, que a igreja promove. E junto com a nossa festa de São José, que hoje é considerada a segunda maior festa aqui do Pacajus, né, festa de padroeiro aqui de Pacajus, ficando à frente somente a festa da Matriz, umas festas muito grandes, né, muito movimentadas. Então o que faz, né, o que atrai os jovens são os nossos movimentos, né, é o trabalho como a gente faz, a forma da gente trazer o jovem para a igreja é você fazer coisas diferentes, coisas que o jovem gosta, né, teatro, dança, apoiar, né, as artes, e também através de equipamentos, né? Por exemplo, a nossa igreja ela procura sempre estar equipada com equipamentos que o jovem se atrai, equipamentos musicais, instrumentos musicais. Eu acho que a igreja hoje ela tem a gente pode considerar que ela tem um papel, né, que ainda pode não ser visto por muitas pessoas, mas eu considero que a igreja tem um papel fundamental na formação dos jovens. Em que sentido? Né? A questão dos valores, né? A gente vê que hoje a juventude, muitos jovens que não têm um berço familiar, não têm uma família, que não quando não sai da família, né, essa questão dos valores, a ideia de valores, o ensino dos valores, muitas vezes eles buscam na igreja. Né? E a igreja ela tem esse papel hoje de ajudar no incentivo aos valores, né? Mostrando ao jovem que ele tem que valorizar, ele tem que aprender a respeitar as pessoas, né? Respeitar os mais velhos, respeitar o pai, a mãe. E ele pode ser um jovem normal, ele pode brincar, ele pode se divertir, ele pode praticar muita coisa, certo? Mas sempre, né, ele vai ter um sentimento de respeito e vai saber que muita coisa ele pode fazer, mas que nem tudo convém, nem tudo é correto,
E tem coisas que às vezes, por mais que ele pense que eu posso fazer isso aqui, que ninguém está vendo, mas ele vai saber que aquilo que ele está fazendo, mais à frente, né, vai gerar algo para ele, algo que não vai ser bom. Então, a igreja hoje ela tem um papel fundamental nisso, que é ajudar os jovens a ter consciência daquilo que eles estão fazendo. E eu acho que isso, para mim, é um trabalho muito prazeroso, porque a gente trazer um jovem para a igreja e ver, né, a gratificação, o agradecimento dele em estar fazendo parte dos movimentos, em estar ajudando. E o que é mais importante, é um serviço totalmente gratuito. Né? Os jovens fazem parte, assim como tem os jovens mais novos, tem os jovens mais velhos, né, que permanecem com a juventude no coração. E isso é o mais importante, né? Existem várias pessoas, né, que vocês viram aqui no depoimento, né, eles estão vendo, que fazem parte da igreja há muito tempo já, mas que hoje ainda prevalece ainda aquele sentimento de juventude no coração, aquele sentimento de ajudar a igreja, né? Parece que cada vez mais se renova, né? A vontade de estar ajudando cada vez mais se renova. E como é legal, como é importante, né? Hoje, acho que eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse tido a oportunidade de participar da igreja. Acho que eu teria sido um jovem diferente do que eu sou hoje. Porque quando eu comecei a participar da igreja, eu era um jovem muito rebelde, muito respondão, muito valente. E a igreja foi me ajudando nesse discernimento. Hoje, graças a Deus, a gente aprende muita coisa. E muita coisa que eu sei, vou tratar, vou lidar, eu devo esse serviço maravilhoso que é o serviço de ajudar as pessoas. A minha relação com a Capela São José é de muito tempo. Eu tinha por volta de 11 anos. E incentivados pelos meus primos, que participavam na época de um grupo JCB. E esse grupo tinha Márcia, Altamira, o Hélio, né? Pessoas que ainda hoje estão. O Zé Filho, meu primo, Bárbara, José Filho hoje. Então, era coordenado por essas pessoas, né, e muitas outras. E nessa época, já brotava no meu coração esse desejo de participar da igreja. Muitas vezes nas reuniões, eu lembro como se fosse hoje, todos mais velhos do que eu, né? Eu lembro hoje, né, que eu não me imaginava criança. Né? Eu acho que eu queria ter a mente igual a deles, né? E sempre quando eu acho que desde então eu já tinha um jeito de personalidade forte, né? Eu era muito precoce, eu acho, porque eu não me imagino criança, não me imaginava criança. Eu queria estar envolvido, participei da primeira festa para a construção dessa igreja, da Capela de São José. Então assim, olha aí, eu participei da primeira festa, né? A capela está com 25 anos, fez esse ano, mas antes disso eu já estava participando, né,
movimentos para a construção dela. Então, assim, muito tempo. E tudo isso é uma experiência com Deus, não é? É Deus que faz. Não é que brotou esse desejo no coração, mas eu acho que é Deus é que chamou. Deus assim, eu vou usar aquele. E eu deixei, né? Eu acho que eu abri meu coração para isso. Na época eu queria participar, eu queria estar junto, mas eu não tinha assim, um discernimento em que é que eu queria fazer mesmo, né? Até porque eu era muito criança. E eu já participava assim, de algumas peças teatrais na época, e dos eventos que o próprio grupo fazia, e eu fui crescendo com isso. A gente se reunia, a gente não tinha essa capela, então eu lembro bem, muito bem, quem se reunia na quadra da tia Terezinha. Lá havia uma missa mensal e o grupo de jovem o grupo de JCB era responsável pela liturgia, pelo canto. E foi aí, né, nessa responsabilidade que o grupo de jovens tinha na época com a missa mensal, lá onde é hoje a escola Antiga do Domar, aquela quadra, é que eu descobri que eu queria cantar. E a gente ensaiava sempre antes das missas para cantar nessa missa mensal. E foi a partir daí que eu descobri que eu queria cantar. E assim a gente começou a assumir as missas na comunidade, e eu também. Não tinha na época, não sei se hoje, mas na época eu não tinha uma voz muito boa, só o desejo brotava no coração, mas eu tinha esse desejo de cantar, de ajudar, né, na liturgia. E foi aonde eu iniciei realmente assim, em uma pastoral, em um grupo mais atuante dentro da igreja, na liturgia. Mas a gente não tinha grupo fixo, era o JCB que ensaiava para cantar na missa mensal somente. E a gente era um grupo de jovens que era para tudo, era para todo trabalho, todo tipo de trabalho. Era para liturgia, era para arrecadar dinheiro para a construção, para todos os eventos, toda a responsabilidade, missão, era a gente que tinha essa responsabilidade. E não tinha na época assim, grupos de canto, pastorais, ainda ia se formar. Aí a gente já tinha a capela, né, já estava construída, precisando concluir acabamento e tudo, mas a gente já estava dentro dela quando existia um grupo de perseverança chamado Timezinho de Jesus, que era coordenado pelo Zé Filho. Depois o Zé Filho foi embora para uma missão, né, para o seminário, e ficou a Zanira, né, a sua irmã. E como eram jovens adolescentes tinham muito bem rebeldes mesmo, eu peguei essa fase. E ela não suportou, chorava quase todo encontro. E depois dela, a Zélia, também, esposa do Cássio, também passou por esse grupo, que até então era um grupo de adolescentes que tinham feito recentemente a primeira Eucaristia, e para não ficar solto, aí formaram esse grupo de perseverança, né, até completar a idade para fazer a crisma. E surgiu a ideia pela necessidade, né, da comunidade, né. Na época tinha um Gotinha de Orvalho, que era um grupo de crianças, mas surgiu mais a oportunidade de se criar um outro grupo para ajudar também na liturgia, né. Nessa época a igreja, né, a Capela de São José, os movimentos já estavam mais avançados, né, não tinha só o JCB, né, tinha algumas outras pastorais e estava se formando, né, Deus estava, né, preparando já os talentos da comunidade para, né, formarem os grupos, os líderes e tudo. E eles decidiram, né, formar um grupo de canto, desse grupo de Jesus. E a Erivanda, né, que hoje ela coordena os Servos por Amor, lá no Banguedoi, tomou a frente desse grupo, né, de Jesus. Só que em 1996, por volta de maio de 1996, a Erivanda saiu do grupo.
tinha uma missa marcada na matriz. Aí quem vai assumir essa missa com esse grupo? Como eu gostava de cantar e tudo, aí lembraram de mim. Reginaldo, tal, assunto. Com muito medo, nunca tinha sido líder de nada. Eu participava, eu gostava de participar, mas ser líder, eu nunca tinha. Então surgiu essa oportunidade de coordenar essa missa. Era somente essa missa. Na época tinha umas 12 crianças, né, adolescentes. E aí eu gosto muito do movimento, tudo, entrei, vi que tinha outros adolescentes que tinham saído, mandei convidar e tudo. E comecei a ensaiar. A gente foi cantar essa missa, deu tudo certo. E eu comecei a gostar dessas crianças. Aí foi onde elas me pegaram. Oh Deus, eu pensei esse trabalho com elas. Era um grupo que começou com 12 e sempre foi um grupo numeroso. A gente cantou a primeira missa com uns 35. E a partir daí foi sempre entrando. Tinha as saídas, eram sempre renovadas, mas até o ano de 1996 até 2008, no final de 2008, sempre era um grupo numeroso. Pessoas saíam para casar e voltavam, né? Pessoas saíam também, teve muita saída para outras igrejas e tudo. Mas foi um grupo que a paróquia lembra ainda. Porque ele não morreu, né? Não acabou, mas hoje não é mais com esse título. Mas eu ainda quero ficar ainda com o Timezinho de Jesus. Esse grupo Timezinho de Jesus, ele me deu muitas alegrias. Pessoas que eu lembro hoje com muito carinho, assim. E eu acho que tem pessoas muito distantes, Rio de Janeiro, São Paulo, pessoas que não estão mais aqui. Eu quero lembrar da minha prima. A Sandrinha, ela me ajudou muito com o Timezinho de Jesus. Ela sempre me dava... Eu sempre tinha uns ataques, assim, né, eu acho que hoje eu não tenho mais isso. Mudou, é outras coisas agora. Eu tenho o novo tempo que ele deve perceber. Eu tenho outros ataques. Mas antes, a gente viveu muita coisa. E eu acho que a maturidade, né? Não tinha, muito imaturo e tudo. E era muito pesado para mim, porque era muita gente. E é como hoje. Parece que cada um que entra no grupo que eu coordeno, é como se fosse um filho meu. É uma relação de pai e filho, sabe? Amigo, pai, pastor, líder, é tanta coisa junto, é um sentimento muito bonito. E é muita gente, era muita gente, então assim, às vezes ficava muito pesado. E outra, quando era do jeito que eu queria, o negócio pegava. Aí ia dar mais trabalho ainda. Então eu tinha algumas crises. Eu lembro com muita alegria desse grupo, Timezinho de Jesus. É tanto que tem hoje pessoas que têm raiva porque hoje não existe mais o nome, né? A essência ainda é do Timezinho de Jesus, não tem como não negar. Porque eu ainda tenho pessoas hoje comigo do Timezinho de Jesus. Ainda tem pessoas hoje na igreja trabalhando, que eu posso até nomear, que é do Timezinho de Jesus, né? Como a Ana Carla, como a Elisângela, né? Como o Tiago, como a Claudiane, que entrou, né, muito pequena e está atuante na igreja. Né? Então, assim, eu me sinto muito gratificado por ter contribuído, né, por ter colaborado com a vida, que eu sei que eu colaborei, né, com a vida de cada um desses que aqui estão e com a vida da comunidade também, porque desde então, né, a gente vem fazendo um trabalho, cuidando de vidas. Cuidar de vidas não é fácil.
mas a gente tem tido essa responsabilidade, sabe? Eu acho que é por isso que o Bambuí é assim uma comunidade acolhedora, uma comunidade viva, sabe? Eu me sinto muito feliz, eu não me vejo sem o Bambuí, sabe? Eu não me vejo longe da Capela de São José, né? Eu acho que se em algum momento eu me afastar um pouco por alguma situação, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, mas aqui é como se fosse a casa do Pai, né? A gente sabe que a gente pode voltar e sabe onde a gente pode encontrar, né, o que a gente precisa, né, essa fortaleza, porque aqui é onde eu encontro isso. Com as pessoas que aqui fazem, né, essa comunidade, com os grupos que eu coordeno, né, hoje, né, que é o Novo Templo e o Sol Maior. E tudo isso vem dessa essência do Tinizinho de Jesus. E eu vejo que cada um que passou, né, por aqui levou alguma coisa, né, desse local, né, de mim, do grupo, né, e tem aquele respeito, né, a gente passa por eles, ainda tão longe, mandam mensagem, sempre com aquela, se resgatando com carinho daquele momento que marcou a vida de cada um, né. E tem uma música que todas as vezes que a gente cantava era choro, não era nem, não sei por que inventava de cantar. Espero nem chorar agora. Eu vou cantar um pedaço do refrão que a gente adaptou, eu nem lembro um pouquinho, mas adaptaram essa música pro Tinezinho, que era assim. Nada, nada poderá me separar, nada, nada poderá me separar do amor de Deus. Está no Tinezinho, nosso Senhor. Está no Tinezinho. Aí lá vai eu chorar de novo. Ai, ai. Quantos e quantos cantaram essa música? Muitos. Porque era todo ano cantava, então aqueles que passaram um pouco tempo também cantaram. E levaram um pouco, né, desse amor. E a gente marcou mesmo assim, a vida um do outro, né? Às vezes eu queria. Mas tem pessoas que eu acho que eu nem lembro muito, porque passaram pouco tempo, né? Mas se buscar um pouquinho na memória, a gente vai lembrar de todos. E eu tenho certeza, como o número passa de mais de 200. Mais de 200 pessoas passaram pelo Tinezinho de Jesus. Eu tenho um pouco de saudade daquele tempo. Como todo grupo, como tudo na igreja, tem os seus momentos altos e baixos, de dificuldade e tudo, né? E em 2008, a gente cantava na Matriz, nós sempre cantamos na Matriz, mas em 2008 eu vi que a gente mudou de horário, então o horário era tarde. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam desanimando. O Tinezinho de Jesus estava desanimando. Ao ponto de realmente ficar difícil reunir. Então eu vi que houve uma dispersão. Aí eu pedi ao padre para sair da matriz, para poder pensar uma forma de reanimar o grupo. E isso foi em meados de 2008, quando eu pedi para sair um pouco da matriz. Eu saí de lá, fiquei só cantando aqui. Foi que eu tive a ideia, juntamente com uns amigos que eu encontrei daqui, né, daqui do Pajeú, que era o Leandro, que tinha uns amigos de São João do Aruaru que tocavam, que era muito amigo dele, e a gente resolveu lá montar um show. Até então era Tinezinho de Jesus, entendeu? E o show se chamava Um Novo Tempo. E ele foi convidado alguns amigos músicos de São João do Aruaru. A gente fez, né, ensaiou teatro, música, dança, e a gente preparou aqui o ambiente, né, e foi um show muito bonito.
15 de dezembro de 2008. E as pessoas gostaram, né? Nós também gostamos muito. E passou o ano de 2008, chegou 2009, e a gente até então, né, o show passou, mas ficou aquela vontade de continuar. No dia 15 de março de 2009, dentro da festa de São José, a gente fez o segundo show. Esse primeiro show era Um Novo Tempo, e o segundo show era Faz um Milagre em mim. A gente fez tudo preto, com uma letra dourada, né? Faz um Milagre em mim. E esse show, a gente andou com ele várias cidades. Foi maravilhoso, né? A gente passou um tempo, a gente era convidado para São João do Lagoa, a gente apresentou na festa da padroeira de Pacajus, várias vezes, várias vezes a gente apresentou. E fomos para Pindoretama, Chorozinho, né? E fomos até Fortaleza também fazer show, devido a toda essa organização da banda, né? Que durante esse ano de 2009, aí foi onde surgiu a banda Novo Tempo. Porque devido ao primeiro show, com o título Um Novo Tempo, as pessoas já não chamavam a gente de vizinho. É como se não tivesse nada a ver. Só queriam chamar a gente de Banda Novo Tempo. Mas 20 anos de Ministério de Música. No ano de 2015, por volta, depois da festa de São José, eu tive a preocupação de olhar para as crianças. Né? Essa mesma preocupação que eu tive em 1996, que foi o início do Tinizinho de Jesus. E olhando hoje, né, para a realidade do bairro, né, a oportunidade que as crianças não têm, né, políticas públicas que não acontecem. Eu tive a preocupação de voltar a olhar para essas crianças, né, que a igreja procurasse cuidar um pouco dessas crianças, abrir esse espaço para elas. Então, com essa preocupação, mesmo não tendo tempo, mesmo, né, procurando assim, dentro da minha agenda, dentro do meu dia a dia, da minha rotina, que já é muito intensa, eu procurei buscar um espaço em que eu pudesse acolher essas crianças. Então, foi lançada essa ideia e o convite, né, nas missas e celebrações na Capela de São José. E crianças de 9 a 14 anos, né, que eu poderia abrir essa oportunidade para que, através da música eles pudessem ter um espaço onde eles pudessem conhecer novas pessoas, pudessem também colaborar com a sua formação, que pudesse ter um momento de espiritualidade e, né, esse pastoreio, né, porque a gente precisa, né, de alguém para cuidar. Então, hoje nós temos por volta de 22 crianças que estão no novo grupo da comunidade, que é o grupo Sol Maior. Todo dia eu quero proclamar o teu amor e dizer pra todo mundo que tu és Senhor, Salvador. Todas as nações se voltarão a ti e todas
crianças que, desde o primeiro momento, né, se encantam, né, com a beleza que é servir ao Senhor. E eu também estou muito feliz, né, apesar de não ter tanto tempo, né, mas eu não quero deixar, né, esse grupo, eu não quero deixar, né, de cuidar dessas crianças que hoje estão, né, sob os meus cuidados, né, sobre amando, cuidando. A gente acaba sendo, né, não só o líder, o pastor, mas muitas vezes o pai, o irmão, o amigo. Eu acredito que o que dá sentido à vida é o doar-se, é o servir. A nossa missão aqui na Terra é servir, é amar. Tudo isso vai passar um dia. Mas eu tenho certeza que muito irá ficar. E é o que me deixa mais gratificado, é que saber que hoje eu posso colaborar na transformação. Eu posso dar a minha contribuição para que o outro possa buscar aquele que nos basta. Porque só Deus nos basta. Nós corremos, nós buscamos tantas coisas, mas só Deus é a essência de tudo. E eu sou muito feliz mesmo, servindo, me doando e amando.